Oi galera, Hugo Teixeira aqui, e nesse vídeo eu quero mostrar um modo simples de fazer um hedge para reduzir os sobes e desces mais assustadores aí na sua carteira de investimentos, né? Então, basicamente, eu quero mostrar como você pode ter uma proteção extra para sua carteira aí em termos de volatilidade, principalmente sobe e desce, né? Mas vamos começar falando aqui de carteiras genéricas, né? As carteiras que a gente costuma ver em corretoras e bancos, elas têm, ó, prefixado, pós, multimercado, aqui, ó, multimercado, pós, renda variável internacional, pós-fixado, renda fixa global, renda variável global alternativos. É o tipo de carteira comum que você encontra nas corretoras e bancos e não está falando nada aqui de segurança, não está falando nada de ter algum tipo de hedge cambial, sabe? É tudo, não, a gente vai investir um pouquinho nisso, aí um pouquinho naquilo e a gente vai torcer para que tudo funcione, né? E o problema é o seguinte, esse tipo de carteira tem o problema da correlação. O que é correlação? É que quando dois ativos eles sobem juntos, eles são correlacionados. Se um sobe e um cai, isso em média, né? Eles são descorrelacionados, né? O problema é que as carteiras comuns de bancos e corretoras elas são extremamente correlacionadas. Então, por exemplo, imagina que você tinha uma carteira aqui, por exemplo, com Ibovespa, ou então REITs, ou então criptomoedas, ou então aqui uns fundos multimercado, ou então aqui títulos do Tesouro Direto. Quando alguma coisa acontece no mundo, alguma coisa catastrófica, aqui, esses cinco exemplos são exemplos aí da Covid, né? Quando os ativos são correlacionados, cara, tudo vai para o saco ao mesmo tempo, né? Então, olha só, você comprou Ibovespa e comprou REITs achando que você estava diversificando. Pô, legal, você diversificou mais ou menos. Só que no momento em que a água bate na bunda, como gosta de dizer, tudo cai ao mesmo tempo. Do Tesouro Direto até os fundos multimercado, até cripto, bolsa, REITs, tudo, né? Então aí a sua carteira vai junto na direção do pânico do mercado. A gente gostaria de acreditar aí que os fundos multimercados eles já se preparariam para esse tipo de situação e aí se viesse alguma coisa muito ruim eles teriam algum tipo de proteção. O problema, como esse gráfico aqui mostra, eu peguei aqui cinco fundos multimercados justamente na época da Covid. Cara, ó, o verde aqui despencou, o Azequest Multimax caiu forte também, mas deu uma subidinha. O Nimitz meio que ficou de boas, o Ocan também ficou de boas e o Pacífico Macro caiu, sabe? Então é aquilo. Na teoria, os fundos multimercados eles deveriam sofrer muito pouco com esse tipo de momento caótico no mercado. Só que na prática, cara, é quase uma loteria, porque a gente não sabe quais multimercados eles vão estar protegidos para esse tipo de coisa, ou tem uma estratégia que vai bem em momentos em que o mercado vai muito mal. Então a gente meio que não tem como contar com não tem como contar com eles, né? Do tipo, não, eu sei que aquele fundo multimercado ele vai aguentar se alguma coisa ruim acontecer, né? Então, pô, beleza, como é que a gente faz então para realmente se proteger, né? Proteger a sua carteira aí para você não perder dinheiro em momentos ruins do mercado pô, é aquilo, né? Pode ser Covid, pode ser Joesley Day, pode ser crise de 2008, pode ser, cara, se tem uma coisa certa sobre o futuro do mercado financeiro é que sempre vão existir crises, né? E quando existe uma crise, a gente precisa entender como o investidor pensa, né? E aquilo. Aconteceu alguma coisa muito ruim. O que que o cara vai fazer? O cara, tipo, fundos, grandes investidores, pequenos investidores, as pessoas de modo geral. Normalmente as pessoas vão querer fugir do risco. Então, pô, beleza, o risco está na bolsa de valores, por exemplo. Não, vai estar muito sobe e desce, vai ter uma queda grande aí com, sei lá, invasão alienígena, alguma coisa assim. O cara vai querer fugir do risco. Então, o que que ele vai fazer? Ele vai comprar títulos públicos americanos, que é considerado aí o investimento mais seguro do mundo. Se o governo americano não tiver dinheiro para pagar, ele vai gerar inflação e te pagar, então bastante seguro. Ele vai talvez comprar um pouco de ouro, né? Porque é tipo é o dinheiro mais real, você não, ao contrário das moedas fiduciárias, né, tipo dólar, real, euro, que é só um papelzinho, o ouro tem um valor intrínseco, né, é um metal precioso com um histórico aí de milênios da gente usando o ouro como dinheiro, né, então para muitas pessoas o ouro é o dinheiro verdadeiro. A terceira coisa aí que esse investidor pode fazer é simplesmente voltar para casa, né? Então, por exemplo, o cara está investido na Bolsa de Valores do Brasil. Cara, veio uma Covid ou a invasão alienígena, que é mais divertido de imaginar.
Cara, ele vai querer sair da bolsa, ele vai pegar todo o dinheiro dele e voltar para casa. Dólar, né? Ou euro, dependendo do país onde o investidor tá. Se você for um japonês investindo na Malásia, um britânico investindo no Chile, cara, você volta para casa, né? Então agora quero mostrar aí como que esses hedges, né, funcionam aí para sua carteira, aumenta a proteção da sua carteira, né? Então vamos começar aqui falando do dólar como hedge. Nesse gráfico aqui da esquerda, né, tem a legenda aqui, ó, Ibovespa é o verdinho, o dólar é o vermelhinho e o CDI é o laranja, amarelo escuro, né? A primeira coisa que você precisa entender é que beleza, o CDI bateu o Ibovespa, o CDI bateu o dólar, tudo. Esse não é o ponto, né? Porque só porque Ibovespa foi péssimo aqui de 2005 até 2023, não significa que nos próximos anos as coisas não mudem, né? Então, por exemplo, nos próximos 20 anos, talvez a bolsa exploda e o CDI fique no chão. Talvez aconteça alguma coisa ruim com o Brasil e o dólar exploda e a bolsa fique no chão junto com o CDI. Sabe, a gente não tem como saber, né? Então, olhar um gráfico desses e falar, o CDI é melhor do que bolsa. Não, não é assim que funciona, entendeu? Mas o ponto é, imagina que você resolveu colocar todo o seu dinheiro em bolsa de valores. Aí você comprou aqui, Ibovespa, ó, sobe, despenca, aí sobe, despenca. Aqui foi Covid, aqui foi impeachment da Dilma, aqui foi a crise de 2008, né? Cara, se você tivesse um pouco de dólar na sua carteira, você conseguiria ter uma performance muito diferente, porque olha só, tem uma correlação negativa muito forte. Ó, bolsa está caindo aqui em verde, o dólar está subindo. Bolsa está subindo, o dólar está caindo. Aqui o dólar está subindo, a nossa bolsa está caindo. Por quê? Porque aquilo, o investidor, ele está de olho no Brasil, ele está com dinheiro no Brasil, ele vê que tem alguma coisa muito ruim acontecendo no Brasil, mano, ou no mundo, ou ele volta com o dinheiro dele para casa, ou ele fala, não, eu não quero mais saber desse país eco aí de terceiro mundo, e novamente volta para casa, né? Então ele foge do risco, né? Aqui com a Covid também, o negócio, a bolsa caiu, todas as bolsas, na verdade, né? Bovespa caiu e dólar subiu. Então, novamente, tem uma correlação negativa. Normalmente, um sobe, o outro cai, sabe? É uma tendência muito forte. E aí, beleza, o que acontece se a gente tem um pouco dos dois na carteira? Cara, acontece isso, né? A gente adiciona um pouco de Ibovespa, adiciona um pouquinho aqui de dólar. Eu usei um ETF chamado Shai, né? Só para exemplificar mais fácil. E você tem aí a rentabilidade dessa linha azul. Novamente, o negócio perdeu do CDI. Cara, esse não é o ponto. No futuro, às vezes o CDI vai render uma mixaria, às vezes a bolsa vai pegar um período muito bom, que nem 2003 a 2006, por exemplo, 2008 aqui, que subiu bastante, e o CDI pode ficar uma droga, ou então o dólar pode ficar ruim, ou o Ibovespa pode ficar ruim. Esse não é o ponto, né? Mas olha só, se você tivesse um pouco de bolsa, um pouco de dólar, olha só como a curva de crescimento do seu capital é mais tranquila. Olha, aqui ó, a crise de 2008 caiu um pouquinho de nada, né? Porque enquanto a bolsa estava caindo, o dólar estava subindo, né? E com o passar do tempo, ó, foi um pouco estabilizado e só subindo, só subindo. Aqui na Covid deu um sustinho aí, só subindo, caiu um pouquinho e ah, voltando a subir, né? E aí você pode falar novamente, mas você perdeu do CDI, você perdeu da... Mano, não é o ponto, né? Só que olha só a parte realmente interessante. Se você tivesse investido na bolsa de valores, você teria aí uma rentabilidade de 9%, e se você tivesse investido no dólar, você teria 4,82%, né? Então, pô, o dólar rendeu um pouco aí nesse período. Só que, se você juntasse os dois, você teria ganhado 8,81%. Então, é um pouquinho a menos do que se você tivesse tido a sorte de escolher bolsa justamente nesse período, né? Que normalmente isso não é possível, porque as pessoas têm vários tipos de investimentos diferentes, né? Mas o interessante é, ó, essa parte realmente é legal. Ibovespa, volatilidade quase 23%. 23%. Dólar, volatilidade quase 14, mas os dois juntos tá quase 10. Então, é basicamente como se um anulasse a volatilidade do outro, justamente porque quando uma coisa está subindo, a outra está caindo em médio, né? É a tendência. Então, você consegue aí uma rentabilidade pouquinha coisa menor do que o Ibovespa, né? Só que, cara, a sua volatilidade despencou
sabe? Então, olha só aqui, ó, na crise de 2008, tava todo mundo, ah, meu Deus, bolsa despencando, e você, ah, caiu um pouquinho. Sabe, impeachment da Dilma, tava todo mundo, meu Deus, o Brasil vai acabar, é o fim do Brasil. Cara, a sua carteira, tipo, nem percebeu o que estava acontecendo, né? E só foi subindo, só foi subindo. O Covid, pô, atrapalhou, caiu um pouquinho, mas continuou subindo, sabe? Você protege a sua carteira, você acontece que você tem uma volatilidade menor e aí mais tranquilidade, né? E aí você pode falar, pô, mas por que que você vai ter dólar na sua carteira, né? O dólar só não vai perder da inflação com o passar do tempo? Sim, o dólar tende a perder da inflação americana com o passar do tempo, porque existe inflação americana. Só que a inflação americana tende a ser menor do que a nossa. Então, para o brasileiro, para o cara que tem dinheiro em real, o dólar, com o passar do tempo, tende a se valorizar, justamente porque a nossa inflação é maior do que a deles, né? Então, é aquilo, dá para ver que o dólar é um instrumento aí de proteção absurdamente eficaz. Outro instrumento de proteção extremamente eficaz são as treasuries, porque aquilo não tem nada mais seguro do que emprestar dinheiro para o Uncle Sam. Né? Você pega lá a grana e empresta para o governo americano. Então, se você for ver, Covid, crise de 2008, e aqui a gente tem a mesma coisa, né? Ibovespa em verdinho, e o TLT é um ETF muito popular de títulos públicos americanos com duração acima de 10 anos, né? Olha só, a bolsa está caindo, os títulos públicos estão subindo, né? Isso daqui já está considerando que tá em dólar, né? Então, quando você tem títulos públicos americanos, você ganha em proteção com o dólar se valorizando no momento em que está tudo errado, mas você também ganha com a valorização dos próprios títulos públicos, porque o americano ele está saindo da bolsa e entrando nos títulos públicos, né? Então aqui, ó, esse gráfico da esquerda a gente vê esse monte de sobe e dá assim maluco, mas, cara, é mais forte, né? Aqui, ó, o dólar ele acompanhava bem tal as subidas e descidas, mas os títulos públicos é um negócio um pouco mais radical, porque você está ganhando duplamente, né? Com o dólar e com os títulos públicos. 2008 aqui subiu, bolsa caiu, aí foi subindo, subindo, aqui dólar, ah, dólar não, bolsa brasileira bem ferrada, né? Impeachment da Dilma. Aqui Covid, olha só como os títulos públicos disparam. Cara, chegou Covid, mano, que porra é essa? Será que vai matar o mundo todo? Será que é o fim do mundo? Na época, no momento, ninguém sabia. Então o cara saía da bolsa e comprava títulos públicos, né? Então o efeito de ter treasuries como hedge, né? Ter treasuries na sua carteira é basicamente aí como o efeito do dólar, só que intensificado. E a gente consegue ver isso aqui no gráfico da direita, né? Juntando os dois investimentos, você teria uma rentabilidade como essa da linha azul, né? E é aquilo, dólar perde da inflação, mas treasuries vão pagando um jurozinho para você, né? Tudo bem que a maior parte da última década era juros zero, mas agora a gente já está voltando a ter lucro em ter treasuries. E, cara, o negócio acabou batendo o CDI, né? Então, olha só, se você tivesse comprado Bolsa Brasileira, que foi uma catástrofe, e se você tivesse comprado títulos públicos americanos que foram bem, cara, você teria batido o CDI. Tipo, pouca coisa aqui, né? Mas você teria batido, né? Então, é um negócio que acaba funcionando muito bem. Todo americano que tenha o mínimo aí de conhecimento do mercado financeiro tem um pouquinho de treasuries na sua carteira. Às vezes bastante, né? Uma das carteiras mais populares, que é 60-40, é 60% bolsa, 40% títulos públicos, ou então vice-versa, né? E, cara, é, é uma segurança muito grande para você não ter na sua carteira, né? E aqui acontece a mesma coisa. Juntando esses dois, a gente consegue conseguiu, né? 10,37% de rentabilidade, enquanto o Ibovespa foi só 9% e o próprio ETF 7%, né? Então, mas pô, como assim? Como é que um negócio rende 9, o outro rende 7 e os dois somados eu ganho 10? Tipo, como que isso acontece? Isso acontece porque você precisa rebalancear sua carteira de vez em quando, né? De preferência de 6 em 6 meses, de 3 em 3 meses, como eu gosto de fazer com os meus clientes. Então aí, por exemplo, vai ter momentos em que você vai ter uma proporção na sua carteira, né, que você vai seguir, né? Vai ter momentos que a bolsa vai estar muito esticada, aí você vai falar, opa, bolsa de valores está com uma proporção muito maior do que os títulos públicos. Então, o que você faz? Você vai vender um pouco de bolsa e comprar títulos públicos.
Ou vice-versa. Você vai ver que o Ibovespa está lá embaixo e os títulos públicos americanos estão lá no topo. Você vai vender um pouco de títulos públicos americanos e comprar a bolsa, né? Você faz um rebalanceamento da carteira. E quando você faz esse rebalanceamento, você tende a ter uma performance muito boa, porque você tende a vender o que está caro e comprar o que está barato, né? E outra coisa, a volatilidade aqui do ETF, pô, quase 21%. A volatilidade do Ibovespa, quase 23%. Mais os dois juntos, 11,22. Né? Então, sabe, de vez em quando a pessoa fala, não, mas eu não quero ter coisa em dólar na minha carteira porque rende muito pouco. Às vezes rende, mas você de vez em quando consegue ter uma rentabilidade até um pouquinho maior e, cara, você mata a sua volatilidade. A gente está falando, tipo, quase metade do sobe e desce de antes, né? E agora, vamos fazer um exercício aqui. Qual dessas Qual desses ativos você preferia, você acha que é mais fácil seguir? Imagina, você prefere ter uma carteira com o Ibovespa com quedas, subidas, títulos públicos americanos que às vezes sobe pra cacete, cai, sobe, ou um misto dos dois que tem uma correlação negativa e juntos eles vão muito mais de boinhas? Cara, é claro que a linha azul, quando você tem uma proteção na sua carteira, você tem mais tranquilidade e às vezes até mais rentabilidade, né? E agora, o terceiro tipo de hedge, cara, ouro é aquilo. A única moeda verdadeira é o ouro, né? Na prática também tem prata e outros metais preciosos, mas o dinheiro mais clássico é o ouro, né? Isso não deve mudar tão cedo. Pô, mas será que Bitcoin não vai ser o próximo ouro? Será que as pessoas vão começar a comprar outro tipo de coisa no futuro que não sei? Talvez, talvez. Mas hoje em dia, ouro aí é uma das opções mais seguras, né? E aqui, cara, a gente tem a mesma comparação. Verdinho e Bovespa, vermelho um ETF chamado IAU, um ETF de ouro, também tem o IAU com M no final, que é um pouco mais barato, muito bom também. E, cara, vermelhinho aqui é o ouro, né? Por que que o ouro disparou aqui em 2020? O que que aconteceu? Todo mundo saiu correndo comprar ouro? Não. Os bancos centrais no mundo começaram a gerar ondas e ondas de estímulo para fazer com que as economias não parassem por causa da Covid. Ou seja, elas desvalorizaram o dinheiro delas, geraram uma inflação desgraçada. E aí, o que aconteceu? O ouro simplesmente subiu para acompanhar o valor da moeda recém-desvalorizada, né? Então, cara, o negócio subiu para cacete. E se a gente somar os dois, né? Novamente, Bovespa verdinho, ouro vermelhinho, ó, cara, subindo de boas, a linha azul, subindo de boas, às vezes ganhando do CDI, às vezes perdendo do CDI, chegando aqui perto da Covid, negócio subindo pra cacete, né? Que a gente vê o resultado é que a linha verde, a linha azul da carteira, até que passou. Não, chegou basicamente a mesma coisa do ouro, né? Mas é aquilo. Volatilidade do Ibov 22, volatilidade do ouro 19, volatilidade da carteira 14%, né? Então, mais uma vez, você ter investimentos, ativos, classes de ativos com uma correlação negativa na sua carteira, novamente, correlação negativa é quando normalmente um sobe e o outro cai, mas os dois vão bem no longo prazo. Cara, você mata a sua volatilidade, às vezes perde muito pouco em rentabilidade, às vezes ganha até mais, e você tem uma segurança muito, mas muito maior, porque aquilo é muito mais fácil segurar uma carteira azul com esse tipo de comportamento do que uma carteira super instável, sei lá, cheia de bolsa ou cheia de ouro, que também tem um comportamento bastante instável. Correlação negativa é um dos, não vou nem dizer segredo, né? Mas é uma das coisas mais importantes quando a gente fala em diversificação, né? Diversificação, só por diversificar não adianta nada. Você quer correlações negativas. E agora, um exemplo muito simples e rápido de ter uma proteção na carteira, né? Tipo, quando você vai fazer um hedge, quando você vai considerar a paridade de risco da sua carteira, todo risco certinho para ter um equilíbrio perfeito de risco, cara, é um negócio muito complexo. Mas, se você simplesmente falar, não, mas eu só quero um pouco de proteção, cara, a dica é simples: compra um fundo baratinho que segue o dólar através de futuros. Por quê? Porque você consegue bater o dólar mesmo com come cotas, porque, por exemplo, um fundo desses fica com o seu capital em Tesouro Selic, por exemplo, e aí eles pegam a
a rentabilidade do dólar através de futuros. Então, o resultado é que você acaba ganhando mais com o fundo do que você ganharia se você tivesse apenas dólar, né? E aqui eu achei um fundo bastante barato na Orama, FI cambial, né? Tem vários fundos de investimento cambiais que servem para a mesma coisa, né? Você tem o trend dólar, você tem acho que o BTG digital dólar, são muito bons, mas é aquilo, cara, você quer o mínimo de taxa de administração máxima, né? Esse aqui foi um dos mais baratos que eu encontrei. Então, enquanto o dólar valorizou quase 18%, o fundo valorizou quase 31% por causa dessa variaçãozinha, sabe? Então, é uma proteção muito simples, muito rápida, e você pode fazer aí sem precisar abrir conta no exterior, sem ter que ficar sei lá, calculando diferença de câmbio, esse tipo de coisa, e vai te dar uma proteção muito bacana. E, pô, legal, mas quanto que eu vou comprar desse negócio aí para ter na minha carteira uma proteção bacana? Cara, eu inventei aqui a regra dos 15%. A regra dos 15% é um quebra-galho muito útil. Você basicamente pega o seu patrimônio que está em renda variável e títulos públicos longo, né? Então, se você tem títulos públicos, tesouro direto com vencimento acima de 5 anos, você meio que conta como renda variável também nesse cálculo, né? E aí você multiplica isso por 15%. Então, por exemplo, você tem 20% do seu patrimônio em FIX. Quanto que é 15% desses 20% de FIX? É 3%. Então você vai lá e compra 3% em dólar para proteger esses 20% em FIX, sabe? Então você acaba tendo 15% de todo o seu patrimônio em renda variável e títulos públicos longos, e aí você vai ter uma proteção muito grande. É a proteção exata, com tudo calculado, tudo perfeito, tal, blá blá blá. Não, isso também não existe, né? A gente pode simplesmente fazer cálculos para chegar num negócio um pouquinho mais otimizado. Mas na prática, fazendo isso, você vai ter aquele negócio lá do 20% do trabalho que gera 80% dos resultados. E isso daqui é uma ótima aplicação disso. E é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha entendido aí a importância absurda de você ter ativos descorrelacionados ou com correlação negativa, né? Descorrelação é diferente, é quando uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Mas agora um pouquinho de dólar, um pouquinho de ouro, um pouquinho de títulos públicos americanos, uma combinação de tudo isso pode te ajudar bastante. E se você achar essa parte confusa, ou você precisa de ajuda com a sua carteira, quer fazer um negócio um pouquinho mais estável, não está muito feliz com os resultados, entra lá em senhormercado.com.br, preenche o formulário e vamos conversar. Então, novamente, espero que você tenha gostado do vídeo e até o próximo.